A paz do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo. Nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, vamos começar mais um trimestre. E esse trimestre nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ordenanças bíblicas, né? E na primeira lição, o tema da primeira lição é ordenança para crer e descer as águas batismais. Nessa lição de número 1, especificamente, nós vamos começar por uma ordenança bem conhecida de Jesus, que é a ordenança de batizar os novos crentes. Mas, durante o decorrer de todo esse trimestre, como nós vamos ver aí, o comentarista dessa revista será o nosso bispo Abner Ferreira. Nós vamos falar sobre ordenanças bíblicas e nós vamos passar aqui 3 meses, um trimestre inteiro, o segundo trimestre todinho, falando sobre essas ordenanças, o que Jesus deixou para nós como ordenanças, como caminhos, como mandamentos, digamos assim, para que nós, seguindo estes mandamentos, a gente possa estar trilhando a verdadeira fé cristã. E se nós formos ver aqui da lição 1 a 13, nós vamos falar aqui hoje, por exemplo, sobre o batismo. Na lição 2, nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, que costumeiramente falando, quando a gente fala sobre ordenanças bíblicas, a gente aponta essas duas ordenanças, né? Que é o batismo e a ceia do Senhor. Mas a lição ela vai trazer também, complementando para trazer conteúdo para essa revista, ela vai falar sobre outras ordenanças que a gente não costumeiramente chama de ordenanças. Por isso que quando a gente falar sobre ordenanças no dia a dia, geralmente a gente vai mencionar apenas a ceia e o batismo. Mas para essa lição, para que ela fosse completada, o autor vai colocar outras ordens de Jesus, outros mandamentos de Jesus, outros conselhos de Jesus e da Bíblia, para que a gente possa viver uma vida cristã coerente com as Escrituras. E aí, a partir da lição de número 3, ele vai falar sobre o congregar e o culto racional, sobre contribuição financeira, sobre oração, obediência e submissão, fidelidade e lealdade, pecados e confissão de pecados e perdão de ofensas, santificação, busque a paz e faça o bem, o exercício da fé, o amor e a pregação do Evangelho. Se a gente for estudar isso, quando a gente estuda teologia, a gente chega nessa parte sobre, vai estudar as ordenanças bíblicas, a gente só estuda como ordenanças bíblicas esses dois primeiros, a ceia e o batismo. Todas as outras são ordenanças também, mas a gente não conhece quando a gente estuda ordenanças bíblicas. Se você for pesquisar em qualquer dicionário teológico, bíblico, quais são as ordenanças bíblicas, você vai encontrar ceia do Senhor e o batismo. Mas se você for pesquisar também sobre mandamentos, sobre diretrizes de Jesus, sobre ordens de Jesus a respeito da fé cristã, sobre diretrizes deixadas por Paulo nas suas cartas, nas epístolas gerais, nas epístolas dirigidas, por exemplo, aos Hebreus, a gente vai encontrar algumas outras ordenanças que não estão catalogadas nessas duas ordenanças principais, ceia e batismo, mas que também são ordenanças de Jesus. E o autor, sabiamente, então construiu toda essa revista para a gente revisar assuntos que são do nosso dia a dia, por exemplo, oração, fé, vigilância, santificação, ofertas. A gente sempre fala sobre isso nas nossas ministrações, nos nossos estudos bíblicos na igreja. E aí a gente vai passar 3 meses falando e aprofundando-se a respeito desses assuntos aqui, tá bom? Para essa lição de número 1, para falar um pouco sobre a ordenança do batismo, o texto é bem conhecido, Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 17, quando Jesus se encontra então com João Batista, que é aquele que estava batizando, né? E Jesus se apresenta para ser batizado, para cumprir essa ordenança na vida dele também. Então veio Jesus da Galiléia,
ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhes, dizendo: Eu gosto de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse trimestre, irmãos, eu sempre vou trazer todas as funcionalidades da revista, tá? Para que a gente possa aqui, aquilo que eu achar necessário fazer um comentário, pontuar, a gente pontua. Mas pelo menos fazer a leitura eu acho necessário, e aí eu vou sempre recomendar que você faça isso. Se você for usar esses slides aqui, que nós vamos estar disponibilizando lá no nosso grupo do Telegram, né? Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram você vai encontrar todas as revistas de crianças, de adolescentes, de jovens e essas de adultos, o livro de apoio dos adultos, o livro de apoio dos jovens. Você vai encontrar todas as lições lá e os slides, aqueles que a gente conseguir. Esse aqui, por exemplo, eu consigo trazer todas as lições. Então, esse slide dos adultos você vai encontrar também lá no grupo do Telegram. Acesse aqui na descrição do vídeo o link, você vai ser direcionado direto para o nosso grupo do Telegram. E lá dentro de todas as ferramentas que a gente disponibiliza lá, nós temos todas as revistas e esses slides dos adultos também lá para que você possa usar. E ele vai estar montado do jeitinho que eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui, para que você possa, olhando esse vídeo, passar aí para os seus alunos. Aquilo que você quiser retirar ou acrescentar, fique à vontade, é de forma editável. E o texto áureo diz assim, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo é bem conhecido, e há até uma tradução que diz que indo, ensinai, né? É no caminho que a gente ensina, é no caminho que a gente batiza. É caminhando com as pessoas. A gente fala de Jesus para elas, elas entendem a mensagem de Jesus, e ao entenderem a mensagem de Jesus, automaticamente vai surgir, vai brotar o desejo, a vontade de se batizar. Porque elas vão entender que agora elas querem se aliançar com Jesus, e uma das formas de demonstração pública da fé é o batismo. Essa é uma das grandes funções do batismo, é demonstração pública de que nós cremos em Cristo. Se a gente for olhar nas Escrituras, se você olhar principalmente Atos dos Apóstolos, imediatamente ao receber a mensagem do Evangelho, as pessoas logo queriam ser batizadas. E o texto diz: fulano creu e logo foi batizado. Ciclano creu e logo foi batizado. Então a crença, a fé em Jesus era praticamente junta, era praticamente conectada com a fé e o batismo. Você creu, era batizado. Eu criei e quero ser batizado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já dando uma pincelada aqui dentro desse assunto aqui, ide, ensina e a pessoa é batizada. Hoje a gente tem encontrado essa dificuldade. Eu, como pastor de igreja, a gente encontra essa dificuldade. A gente prega, a pessoa até crê no Evangelho, até crê em Jesus, irmão. Pessoas boas, têm uma fé boa, uma fé sadia, mas a relutância em batizar eu nunca vi desse jeito. Eu me lembro quando eu aceito Jesus nos anos de 2000, em meados do ano 2000, especificamente no mês de julho de 2000, quando eu me converti ao Senhor. Eu me lembro que eu aceito Cristo numa semana, na outra semana eu já fui preparado para o batismo. Então, por costume da nossa igreja, o batismo era só no final do ano. Então eu tive que esperar 6 meses para ser batizado por questão de agenda, né? O próximo batismo era só o final do ano. Mas eu estava preparado e o coração ansioso. Se alguém tivesse me batizado naquela primeira semana, eu tinha dito, quero ser batizado, porque o meu coração estava transbordando de alegria por conhecer a Cristo Jesus.
Mas infelizmente hoje nós vemos pessoas que creem em Jesus, estão frequentando, filhos de crente que estão desde criança na igreja, mas chega a época de batizar, você praticamente tem que implorar para eles batizarem. Você tem que praticamente fazer todo um jogo de cintura para eles serem batizados. Se eles não querem ser batizados, tem algum problema aí. A gente vai discutir daqui a pouco sobre isso. Vale a pena aí abrir uma caixa de diálogo aí na sua turma para que a gente possa questionar essas coisas. Amém, meus irmãos? A verdade aplicada diz: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Então, ao unirmos com Cristo pela fé, automaticamente a gente quer ser batizado para concretizar essa aliança. Por isso que é incoerente alguém que creu em Jesus e não quer ser batizado. Aí a gente tem que começar a questionar que fé é essa que não quer ser batizado. Que fé essa pessoa tem que não levou a ela ao batismo? A gente tem que questionar, irmãos, esse tipo de fé. Que tipo de evangelho nós estamos pregando, essas pessoas estão ouvindo, que elas creem em Jesus, mas não querem ser batizadas? Diga aí nos comentários se você, pastor de igreja, ou se você é uma pessoa que trabalha com a igreja e na sua igreja também você tem encontrado dificuldades aí para batizar as pessoas. Diga para mim. A gente encontra pessoas que saíram das drogas, do mundo do crime, e essas pessoas, quando vêm para Jesus, irmãos, elas vêm com a sede que elas querem ser batizadas de imediato. Mas a gente encontra bastante dificuldade, principalmente em pessoas que são da igreja, filhos de crente, que viraram adolescentes, viraram jovens, e aí chega na hora do batismo, praticamente eles não querem ser batizados. Eles encontram dificuldades nessa parte, e a gente vai então ter que atrelar a fé deles a essa falta do batismo. Essa fé deles é tão fraca, tão medíocre, que impede eles de confirmá-la publicamente. Eu sempre digo para a classe dos batizandos: gente, vocês só vão estar fazendo uma confirmação pública daquilo que vocês creem de coração. Então as pessoas vão ver publicamente o que vocês creem aqui dentro. Então se a pessoa, irmão, olhe para cá, deixa Deus ministrar no nosso coração. Se a pessoa não quer ser batizada, é porque dentro do coração dela, a fé que ela tem não é suficiente para isso. Infelizmente, é isso que nós temos visto. Verdade tem que ser dita. Ponto de partida, diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus. Amém? Ponto final. Dentro das ordenanças de Jesus, as principais, sempre que você estudar ordenanças, fora dessa lição, você vai encontrar essas duas ordenanças. O batismo, que é essa da lição 1, e a ceia, que é da lição 2. E aí, durante a lição, ele vai trazer outras ordenanças, outras diretrizes bíblicas para uma vida cristã saudável e pautada nas Escrituras. O motivo de oração para essa lição, para nós que vamos estar dando essa aula, nós que seremos professores, ore para que mais pessoas possam crer e descer as águas do batismo. E como nós precisamos exercer esse motivo de oração? Se eu pudesse estar dando essa aula, não estarei dando essa aula na minha igreja, mas se eu desse essa aula, eu tiraria, irmão, sinceramente, uns 5 minutos de oração. E no final da lição ainda eu faria mais um clamor, porque pensa no motivo de oração que precisa ser feito. É para que as pessoas, ao crerem em Jesus, elas venham a se decidir pelo batismo, porque uma coisa não pode estar desvinculada da outra, a não ser que não houve tempo. A gente vai ver na lição, o exemplo clássico disso é o ladrão da cruz. Não houve tempo hábil dele descer da cruz e ele ser batizado. Da cruz ele morre e então vai ao paraíso como promessa de Jesus. Mas se ele desce da cruz, se houvesse um milagre, ele fosse salvo da crucificação, ele teria que exercitar a sua fé através do batismo também, porque uma coisa está atrelada à outra. Quais são os objetivos que nós vamos ter que trabalhar nessa lição? Sempre lembrando, irmãos, nós somos professores, mas nós não temos liberdade de conteúdo, nós temos liberdade de comentário. O conteúdo ele está amarradinho da introdução à conclusão. E a gente precisa focar nesses objetivos. Se a gente passou pela lição e não alcançou esses objetivos, possivelmente a gente não deu a lição completa ou a gente pulou etapas importantes.
A primeira coisa que a gente vai ter que falar é sobre ressaltar o simbolismo do batismo. Qual é o símbolo do batismo? O que o batismo representa para o cristão? Mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se, que você, para você de fato mostrar que creu, você tem que batizar e explicar que a salvação é para quem crê em Jesus. Então, creu em Jesus, batizou. Creu em Jesus, vai ter que descer as águas batismais. Tem igrejas que têm 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Tem lugares que a pessoa vai pedir para ser batizada, ela está no meio do nada, assim, no meio, igual o eunuco, está no lugar onde não tem uma igreja organizada, você pode perfeitamente levar ela para um rio e batizar, não tem nenhum problema, não existe nenhuma regra em relação a isso. Desde que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão, tá? Os tópicos que nós vamos trabalhar nesta lição, primeiro tópico, nós vamos falar sobre a salvação é para quem crer em Jesus. Então, você creu em Jesus, se você é salvo, irmãos. A gente não pode condicionar nenhuma outra coisa à salvação. A salvação é crer, é fé em Jesus. Ponto final. Qualquer tipo de acréscimo à salvação que não seja Jesus é, é subterfúgio que geralmente as seitas é que usam isso, né? Você precisa crer em Jesus, mas você precisa crer em tal coisa. Você tem que crer em Jesus, mas também tem que crer no profeta fulano de tal. Aí você atrela Jesus com essa outra circunstância para dar salvação. Nós que temos uma fé cristã e protestante, nós cremos que a fé em Cristo Jesus é o único elemento necessário para a salvação, ponto final. Tópico de número 2, a gente vai trabalhar sobre o batismo, né? O sepultamento de pecados, qual é o simbolismo do batismo de maneira geral. E o tópico de número 3, batismo, crer em Jesus e arrepender-se, né? Que é essa profissão de fé na palavra de Deus, a profissão de fé sobre a igreja e uma profissão de fé à própria vida. Amém? E aí nós vamos então para a nossa introdução. Introdução diz assim: o batismo nas águas é um ato simbólico, veja bem, é um ato simbólico importante para aqueles que decidem nascer na fé cristã. Então essa palavra ela tem que ser frisada, tá? Simbólico. A gente não batiza as pessoas e no batismo elas vão ser salvas. É um símbolo da fé que ela teve já lá atrás. Então ela creu e foi batizada. É o símbolo da fé. Daquilo que ela já creu, ela está manifestando publicamente ali agora, através das águas batismais. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa, referida como o velho homem ou o velho Adão. O batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo. Romanos 6, 3 e 4 diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tópico de número 1. A salvação é para quem crer em Jesus. Vou frisar de novo, vale a pena. A salvação é para quem crer em Jesus. Eu vou frisar de novo, irmão, que é para você não deixar de falar sobre isso aí na sua aula. A salvação é para quem crer. Amém, irmãos? Frise isso. Coloque isso numa projeção, coloque isso no quadro negro, no quadro branco, numa cartolina. Coloque essa frase, estampe ela, porque a salvação é para quem crer em Jesus. Há muitas seitas se levantando e colocando perdulicários, colocando arranjos na salvação. Você é salvo pela fé em Jesus, porém você precisa fazer isso. Porém, se não fizer aquilo, olha, você precisa obedecer a essa ordenança aqui do apóstolo, do bispo, do profeta. Tudo aquilo, irmão, que vem para rechear a salvação como fé em Jesus somente, descarta tudo isso. Então fique com esse tópico de número 1 gravado aí na tábua do seu coração. Salvação é para quem crê em Jesus. Quem crer
Marcos 16:16, e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a primeira parte do versículo é quem crer. A pessoa precisa crer em Jesus. É o primeiro elemento da salvação. Crer em Jesus. Depois a gente vai ver que há um segmento: crer e batizado. Porque para os apóstolos e para a igreja primitiva, irmãos, isso era praticamente elementos que se fundiam. A gente não encontra. Depois você faça a leitura de Atos dos Apóstolos ali nas passagens do batismo. Você vai ver que imediatamente as pessoas queriam ser batizadas, porque a fé em Jesus era praticamente atrelada ao batismo. Não o batismo como elemento essencial para a salvação, mas é porque não existia essa separação. Eu creio em Jesus e eu decido depois se eu vou ser batizado. Era praticamente um elemento só: fé e batismo. E aqui no tópico primeiro a gente está trabalhando o primeiro aspecto, que é a fé, tão somente a fé como elemento da salvação. 1.1. Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Porque tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas ele não é Senhor. Então a fé cristã exige de nós que Cristo não somente seja o nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida. Vale a pena você usar essa lição, destacar esse ponto aí. Jesus não pode ser só o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas para ele ser o nosso Salvador, ele precisa também ser o Senhor da nossa vida. A nossa vida precisa ter uma constância com Cristo. Aqueles que recebem e creem em Jesus Cristo, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos agora convidados a fazer parte da família de Deus por fé em Cristo Jesus. Por causa dos méritos de Jesus, eu e você seremos convidados para fazer parte da família de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O batismo, embora seja um ato simbólico, importante que representa a decisão pública de seguir Cristo, não é suficiente para manifestar a salvação. Então, assim, você creu em Jesus, só esse elemento já te tornará um salvo. O batismo é um complemento, é uma ordenança que complementa a questão da salvação, porque vai ser uma manifestação pública da sua salvação. Por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente não tem o costume de batizar criança. Então, imagine uma criança que crê em Jesus, ela nasceu na igreja, nasceu no evangelho, ela canta nas crianças, ela é uma criança obediente, abençoada. Mas por ser criança, ela não seria batizada naquele período de infância, por causa de um costume nosso, da nossa igreja, né, da nossa igreja Assembleia de Deus, tá? Tem igrejas que batizam crianças, outros ministérios batizam crianças, a gente não vai entrar nesse mérito aqui nessa lição, tá? E aí essa criança morreu lá com seus 7, 8 anos, vamos supor, morreu, 7 anos de idade, teve um problema de saúde, essa criança morreu. Ela será salva em Cristo Jesus pela sua fé em Cristo Jesus e ponto final. Ela tinha 10 anos, não chegou a batizar porque a igreja não permitia, não era costume da igreja. Será salva. Ela tinha 11 anos, vai ser salva em nome de Jesus, porque a fé em Jesus é o elemento essencial para a salvação. O batismo é aquilo que confirma, né, aquilo que está no nosso coração. Porque é incoerente alguém dizer que crê em Jesus e não ser batizado. Se você lê Atos dos Apóstolos, as passagens sobre o batismo, você vai ver que não existia essa separação. Fé e batismo, era tudo junto, era uma coisa só. A salvação é descrita como uma obra operada pelo crer em Jesus. O 1.2 diz assim: crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína é essencial conhecer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Deus. O próprio texto de Romanos, capítulo 10, ele traz uma indagação. Como crerão se não há quem pregue? Interessante, né, irmãos, que hoje nós temos muita pregação, nós temos muitos sermões, nós temos muitos canais do YouTube, é, páginas do Instagram, do Facebook que trazem mensagens para nós. Mas o interessante é que as pessoas estão cada vez mais incrédulas e cada vez mais distantes de Cristo, e aquelas que estão na igreja, filhos de crente, estão recusando as águas batismais. A gente precisa então agora questionar também não só a fé das pessoas, mas a gente que ministra, a gente que dá aula, a gente que prega, a gente que escreve, a gente que publica, precisamos questionar também a qualidade da nossa mensagem. O problema não está nas escrituras, o problema está nas mensagens que a gente prega, adulteradas. Então a palavra de Deus não é adulterada, mas a mensagem que eu prego, eu posso colocar arranjos e arrudeios e não falar o que deveria ser falado. Eu posso pregar um sermão de 1 hora, irmão, e não ser bíblico, mesmo citando a Bíblia. Eu citar 10 versículos da Bíblia não quer dizer que aquele versículo foi um sermão bíblico. Eu apenas utilizei-me dos elementos bíblicos para retificar e para confirmar uma teoria minha, uma tese minha, mas não vai produzir fé em ninguém. Mas as escrituras, ao serem pregadas, a palavra de Deus, genuína, ao ser exposta, tem que produzir fé para as pessoas virem a Cristo. Em situações excepcionais, o crer pode assumir um papel mais central do que o batismo. Um exemplo é o malfeitor crucificado ao lado de Jesus, que entrou no paraíso sem ter passado pelo batismo. Então, aqui em situações excepcionalíssimas, a gente pode dar um exemplo aqui no nosso dia. Vamos imaginar uma pessoa, ela foi aí para a sua igreja, para a minha igreja, e ela ouviu uma palavra e ela creu em Jesus, foi à frente, reconhecendo os seus pecados, recebeu a oração e nós oramos por ela e ela foi ali, então, impactada pela fé. Só que ela foi para casa e no decurso para casa ela sofre um acidente. Ela é hospitalizada e a medicina não tem mais saída para ela. Os médicos chamam os familiares e dizem, olha, ele teve um problema seríssimo, ele vai ter poucos minutos de vida aqui, então reúnam toda a família e vamos aqui despedir dele, porque dessa ele não passa. Como que a gente pode fazer? Numa situação como essa, você pode levar ali uma porção de água, uma porção menor de água, e ir até essa pessoa ali com gotas de água, simbolizando o batismo, irmão. Não há nenhum pecado nisso. Você vai ali, faz a profissão de fé, que nós vamos ver nessa lição, a pessoa faz aquela profissão de fé, eu creio em Jesus, eu creio no batismo, eu creio na igreja, eu creio nas ordenanças de Jesus, eu creio no céu, eu creio, e a pessoa vai falar no que ela crê, a gente faz aquela lista que ela vai fazer a sua profissão de fé, então a gente ali simbolicamente batiza ela, pode passar um pouco de água na sua cabeça, né? Como a gente vai ver que algumas igrejas fazem isso, costumeiramente a gente pode fazer isso como uma excepcionalidade. Essa é uma excepcionalidade. Essa pessoa não vai sair do leito, dentro de 1 semana ela vai morrer. A medicina já desenganou ela. Ponto final. A gente batizou uma pessoa sem ter mergulhado ela no rio. Ok, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas agora aconteceu a mesma situação do ladrão da cruz. A pessoa creu em Jesus e imediatamente ela morreu. Então, a fé dela em Cristo Jesus é suficiente para trazer salvação a ela, embora ela não tenha sido batizada. 1.3. Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que quem crê em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. E aí João 3,16, bem conhecido, verso 18 também, confirmam essa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem
crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O verso 18 ele é muito importante para a nossa fé, porque todos os homens vivem debaixo de condenação. Os homens acham que são livres, mas eles estão debaixo de condenação. E eles só vão sair desse estado de condenação eterna quando eles reconhecerem Jesus como Salvador através da fé no sacrifício de Cristo. E aí a gente termina o tópico de número 1. Eu sempre vou trazer esse subsídio completo porque dá um fechamento de ideia central. Então, se você gastou aqui, vamos supor, 20 minutos para fazer esse tópico, e você agora só tem meia hora para fazer os outros 2, então você tem que fazer uma divisão melhor dos tópicos, tá? Então, eu ensinei que, para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, a essência para a gente ser salvo e se tornar filho de Deus é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o resumo do tópico 1 e você precisa avaliar o tempo que você demorou para chegar até aqui no tópico 1. Se são 3 tópicos, divida os 3 por aproximadamente 20 minutos, 15 minutos, para que você não dedique muito tempo a um tópico só em detrimento do outro. Haja vista que a gente precisa destacar todos aqueles 3 objetivos da lição. Ao final da lição, o aluno terá que ser perfeitamente capaz de entender cada um daqueles pontos. Ok, meus irmãos? Vamos avançar então para o tópico de número 2. Tópico de número 2 diz assim: batismo é o sepultamento de pecados. Então, o que é o batismo? Essencialmente, é o sepultamento de pecados. Uma pessoa que vai batizar, ela vai morrer para o pecado. Ela não vive mais para o pecado. Ela pode pecar por acidente, mas ela não peca mais por ter um costume, por ter uma vida regrada ao pecado. Ela vive agora uma vida em santidade, mas pode ser que ela tropece e caia em pecado, mas não como uma rotina, mas como uma consequência da vida, um erro, um tropeço. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem, que diz que não tem pecado, aí está chamando Deus de mentiroso. Todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque nós fomos sepultados de pecados. Então, o batismo é um sepultamento de pecados. Tópico de número 2 é sobre isso que nós vamos falar agora. Diz assim, o batismo, do grego, baptizo, significa imergir, submergir e mergulhar. Então, a gente não tem como imergir, submergir, mergulhar alguém dentro de um copo de água, dentro de uma jarra de água. A gente só pode imergir uma pessoa se for numa piscina que, no mínimo, essa pessoa possa ser mergulhada dentro dela, porque é o símbolo da morte, né? Quando a gente sepulta uma pessoa, essa pessoa é coberta ali pela terra, né? Ela fica 7 palmos abaixo da terra, foi sepultada. E também, como o batismo simboliza um sepultamento, precisa ser mergulhada a pessoa completamente dentro das águas ali. O batismo por imersão na descida às águas simboliza a morte do crente para o pecado. E ao sair da água, a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Então são etapas, a gente vai ver aqui, né? A primeira etapa é o sepultamento. Ela é imersa na água, é sepultada. E depois ela levanta das águas, então ela é ressuscitada. É o símbolo da ressurreição. Morte e ressurreição em Cristo Jesus, tá? E aí a gente conseguiu essa tabela aqui, bem legal, que fala um pouquinho sobre a diferença entre imersão, efusão e aspersão. Geralmente a gente trabalha muito as expressões imersão e aspersão, que é basicamente muito parecida com a efusão. Tá? Vamos ver aqui através desse slide, ele é muito elucidativo. Você que tem a condição de levar o slide, ok, não tem nenhum problema, você leva o slide, apresenta lá. Mas quem não tem
Como que você faz? Tenta fazer um quadro como esse, pelo menos explicando a diferença entre um e o outro, colocando no quadro, colocando numa cartolina. Porque, irmãos, e a gente abre um parênteses aqui, nós estamos num vídeo que a gente está trazendo subsídio, a gente aprende muito mais quando ouve e quando vê também, tá? Então, você sempre que for possível, use slide, irmão. Use imagens, use vídeo, use fotografia, use recursos visuais também. A gente aprende quando vê, mas a gente também aprende muito quando ouve. E a gente assimila quando vê, quando ouve, quando participa. Então, sempre coloca o aluno para participar. Então, antes de você colocar o slide, por exemplo, o que eu faria? Colocaria essas três palavras, imersão, efusão e aspersão, e pediria às pessoas para participar. Qual é o batismo usado pela nossa igreja? É imersão, efusão ou aspersão? Os irmãos iam um dizer uma coisa, o outro ia dizer outra, mas vocês sabem diferenciar um do outro? Aí a pessoa ia dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, depois de tudo isso, é que você vai soltar esse quadro, essa imagem, ou você vai falar sobre isso, tá? A imersão, que é o que é usado pelas Assembleias de Deus, é o batismo mediante o mergulho na água. Então, você mergulha a pessoa completamente numa água. Então, você precisaria de pelo menos uma piscina aí, né? Pode ser no rio, pode ser numa piscina, pode ser numa caixa d'água, mas tem que caber a pessoa lá dentro. Tem que mergulhar a pessoa. A efusão é batismo mediante o derramamento de água sobre a cabeça. Geralmente a Igreja Católica usa para fazer o batismo de crianças, porque lá eles batizam principalmente os bebês, né, recém-nascidos, então eles colocam ali uma porção de água e derrama na cabeça dessa criança. Mas também nós temos a aspersão, né, que é o ato de espalhar em gotas ou em pequenas partículas. Quando é que a gente poderia usar, por exemplo, a aspersão? Eu acabei de dar um exemplo aqui dessa pessoa, simbolicamente, é só uma metáfora, tá? Que aceita Jesus, vai para o hospital e de lá ela não vai sair mais. O médico desenganou. E como que eu posso batizar essa pessoa? Esse irmão não pode ser imerso na água. Eu poderia usar essa aspersão simbolicamente para que essa pessoa exercitasse sua fé. E ela quer ser batizada, mas o médico não permite ela mergulhar na água. Eu posso perfeitamente molhar a cabeça dela ali numa situação emergencial e completamente fora de uma regra, de uma lógica que a gente está seguindo, tá? Mas seguiu a lógica, a pessoa tem saúde, pode ser mergulhada numa água, a gente usa então a imersão. Amém, meus irmãos? E aí ó, a gente vai ver esse quadro aqui, que ele é bem interessante também. Esse quadro aqui é tirado da Igreja Batista Central de Fortaleza. Então, o batismo ele vai ter três fases, né? A gente, quando imerge a pessoa nas águas, está simbolizando a morte dessa pessoa, a morte do velho homem. Essa pessoa vai permanecer submersa ali por segundos, por 1 segundo, 2 segundos, milésimos de segundo, às vezes não dá nem tempo de 1 segundo direito, mas esse momento significa que ela está sepultada, ela morreu. Só que como Cristo morre, foi sepultado, mas Cristo não permaneceu na morte, ele foi o primogênito dos que vão ressuscitar, ele é o primeiro a ressuscitar. Então, assim como Jesus morre, nós morreremos, assim como Jesus foi sepultado, nós vamos permanecer sepultados. E assim como Jesus ressuscita, nós ressuscitaremos. Então, o batismo simboliza morte da pessoa, o período que ela passa morta, sepultada, e o período que ela vai ressuscitar em Cristo Jesus. São três fases que acontecem quase que simultaneamente, que a gente pega o candidato ao batismo, prepara ele aqui e faz um movimento muito rápido que dura ali 3 segundos, 4 segundos no máximo, né? Um movimento entre você imergir ele e voltar ele aproximadamente 3 a 5 segundos no máximo. Então a pessoa, ela foi morta, permaneceu milésimos de segundo sepultada aí, ressurgiu para uma nova vida. Que símbolo magnífico é o batismo. Por isso que a gente não pode, irmão, deixar cair em uso, né, esse simbolismo do batismo. O batismo deve ser sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto.
do alto. Então a gente sempre batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós estamos batizando no nome da Trindade, né? No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, os três estarão presentes ali, naquele momento do batismo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a idade para se batizar? Não tem uma idade determinada para o batismo. A pessoa deve saber distinguir o certo do errado e deve tomar a decisão de batizar por espontânea vontade e não por medo ou coação. A gente conhece, irmãos, no último batismo aqui na nossa igreja, a gente teve um garoto que foi maravilhoso ter batizado ele. Porque, assim, eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas ele era do nosso campo e ele foi batizado com, se eu não me engano, 10 anos. Mas a fé desse menino, aquilo que ele já carrega de bagagem bíblica, aquilo que ele tem de experiência com Deus com 10 anos, ele não tinha mais como esperar completar 12 anos. Então, com 10, 11 anos, com a assinatura e anuência dos pais, ele foi batizado. Então, não existe uma idade limite. A única regra dentro do batismo infantil é que ela tenha consciência do que está fazendo, porque não adianta você também batizar uma criança, sendo que ela não sabe nem o que foi feito. Se você perguntar para uma criança de 2 anos, de 1 ano, o que você vai fazer lá? Não sei, meu pai disse que eu vou mergulhar na água lá, que eu vou ser batizado. Ele não sabe nem o que é batismo, não sabe nem o que é arrependimento, não sabe nem o que é a fé em Jesus ainda. É uma pessoa que ainda está sendo experimentada na fé. Agora, uma criança de 8, 9, 10, 11 anos, dependendo da estrutura dela, da família, a forma de criação, a forma de apresentar o evangelho a ela durante esses anos, com certeza ela pode ter já condições de ser batizada. Não é uma regra, mas a gente geralmente espera chegar à adolescência, porque a gente crê que na adolescência a gente pode trabalhar esse adolescente para que ele crie essa consciência do batismo e possa ser então batizado. Mas aí é onde a gente deve estar errando, irmão. É porque a gente espera chegar no batismo chegar nos 12 anos para preparar para o batismo. E o que está acontecendo? A gente traz esse menino, essa criança, até os 12 anos para começar a apresentar Cristo para ele. Então, possivelmente, se a gente for pensar dessa forma, então que dia que esse adolescente vai ter fé em Cristo? Que momento que ele vai dizer que se converteu? Não faz sentido. Era para ele ter sido preparado desde criança. E aí, como consequência, ele vai ter se batizado ali com 10, 11 anos. E ele, às vezes, quer esperar chegar à adolescência. Não, eu tenho fé em Jesus, eu tenho todos os conceitos bem firmados, mas eu quero esperar completar 12 anos, 13 anos. Ok, fantástico. Mas a gente esperar chegar em 12, 13 anos para começar a inculcar Cristo nessa pessoa, aí a gente perdeu tempo. Aí a gente deu bobeira, né, irmãos? Tópico 2.2, o batismo é um símbolo público de conversão. Batismo é um ato público, visível e de fé, um elemento simbólico da conversão. Quando descemos as águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. É o que eu já falei. Eu tenho fé em Cristo, eu estou irradiante de fé, de determinação de servir a Deus. E isso é uma coisa que é tão importante para mim, essa fé que eu quero mostrar para o mundo. Como que se faz isso? Através, primeiramente, do batismo. Por isso que a gente lê os textos de Atos dos apóstolos sobre batismo, a gente não encontra uma pessoa crendo em Jesus e sendo preparada para batizar daqui a um ano. Daqui a um ano, quando você fizer toda aquela profissão de fé, quando você participar dos cursos nossos, quando você começar a frequentar, quando você participar das coisas da igreja, quando eu ver que você tá podendo, aí eu vou autorizar você a batizar. Não tinha isso, irmão. Isso é um costume nosso, é um bom costume, mas é um costume nosso. Na época, a pessoa cria em Jesus, tem água ali, quero ser batizado agora. E ela era batizada imediatamente, porque a fé dela precisava ser demonstrada publicamente. Que maravilha, né? Eu nunca passei por isso, mas
Eu creio que no dia que uma pessoa, irmão, procurar a gente, vamos supor, lá na sua igreja, alguém aceitou Jesus domingo à noite, aquela fé irradiante, foi aquele culto, a pessoa aceitou e falou, pastor, quero ser batizado. Você não pode tirar esse direito dela, irmão. Por mais que a nossa igreja tenha ali a liturgia de preparar ela para o batismo, né? Mas se a pessoa quiser, irmão, se a pessoa fizer questão, você arrume um rio, leve ela e batize ela em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E conceda essa alegria para ela, porque a gente está perdendo essa alegria, irmão. A gente está perdendo esse entusiasmo. Então, se uma pessoa demonstrar esse entusiasmo, não perca tempo, pelo amor de Deus, irmão. Vai lá e batize essa pessoa para a glória de Deus e registre esse momento lindo na mente dela. Nunca mais ela vai se esquecer, né? 2.3. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento. Batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. Então Jesus vai nos deixar um exemplo. Ele não estava sendo batizado como uma representação de que era um pecador, que se arrependeu e estava sendo sepultado e ia ressuscitar. Não era esse exemplo que Jesus estava dando, mas é o exemplo de que nós tínhamos que passar por isso. Ele estava carregando os nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Ele então precisaria padecer, morrer, mas ele não ia permanecer na morte e ressuscitar. E aí ele vai ser o primogênito dos que morrem e o primogênito dos que ressuscitam. Então Jesus nos deixou o exemplo para que nós assim o seguíssemos. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. E aí a gente vai ver aqui, eu ensinei que o batismo simboliza a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Conseguiu falar sobre isso? Para nós que estamos tendo essa aula aqui, é sempre bom a gente se perguntar o que foi que eu aprendi no tópico 2. Você tem que ter aprendido isso, que é um símbolo da morte para o pecado e ressuscitação do crente para uma nova vida. Então você morre e ressuscita para uma nova vida. Entendeu isso no tópico 2? Então chegou ao fim o seu objetivo no tópico de número 2. E a gente então vai para o tópico de número 3. Tópico de número 3, batismo. Crer em Jesus e arrepender-se. Crer em Jesus e arrepender-se. Esse é o dilema, ou o lema, ou a direção que nós vamos carregar aqui no tópico de número 3. A palavra arrependimento no grego, metaneu, significa mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para a remissão de pecados. Então, a gente está simbolizando que a gente se arrependeu dos nossos pecados, estamos dando meia volta, estamos tomando uma direção completamente oposta ao que a gente estava andando, que a nossa vida não é mais a mesma, que nós vamos seguir um caminho em Cristo e nós vamos ser batizados para simbolizar isso. Então, é arrependimento. 3.1, uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a palavra. Então agora a gente vai trazer aqui uma pequena profissão de fé. Isso aqui não existe uma cartilha certa sobre isso. Tem pessoas que só perguntam, você crê em Jesus? Você crê na palavra de Deus, você crê na igreja, você crê em Deus, você crê no céu. Existe uma profissão de fé, cada uma segue a sua profissão de fé. A lição vai trazer, no comentário do Bispo Abner, a gente vai trazer essa profissão de fé. Não quer dizer que essa daqui é a mais completa ou a mais certa, não. A gente apenas buscou trazer através da lição um modelo para que a gente tenha um parâmetro, tá? Então a gente pergunta para a pessoa antes dela descer as águas batismais: você crê que a palavra de Deus é a verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos? Aí a pessoa diz sim para todas essas perguntas, tá?
Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Por exemplo, ó, você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais. Tem igrejas que não crê na atualidade dos dons. Então, esse terceiro elemento para igrejas, por exemplo, reformadas, não vai servir para eles. Eles não creem na atualidade dos dons. Então, para nós, é válido essa pergunta, porque o crente que está sendo batizado na Assembleia de Deus, ele é pentecostal, ele tem que crer nos dons, ele tem que correr atrás de ser revertido pelo poder do Espírito Santo. Por isso a gente coloca aqui na nossa profissão de fé. Você crê que existem céu e inferno e que o salvo em Cristo Jesus tem a vida eterna? Você crê no arrependimento, no arrebatamento da igreja, que os que estiverem vivos não experimentarão a morte? E aí, tem entre outros elementos que podem ser acrescentados também aqui, tá? Tópico 3.2, uma profissão de fé sobre a igreja. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a igreja. Você conscientemente se compromete, ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja. Então, irmãos, esses aqui são acréscimos que a gente fez para adaptar uma igreja organizada. Na época não existia igreja, então você não precisava falar para a pessoa ser fiel aos costumes da igreja. Na época do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, da igreja primitiva, não tinha a igreja organizada. Como nós temos uma igreja organizada, aí no ato do batismo é importante a pessoa ter consciência do que ela está fazendo, que a fé dela vai levar ela a ser salva em Cristo, mas que a salvação dela implica ela fazer parte de uma igreja, e essa igreja tem uma organização. Aqui não é bagunçado, aqui ninguém faz o que quer. A gente segue a palavra de Deus, a gente segue os nossos líderes, e por isso a gente precisa saber se você também está consciente do que você está fazendo. Ser obediente às tradições, ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você. Olha só, irmãos, como é importante a gente saber falar isso aqui para a pessoa. A pessoa vai ser batizada, mas não sabe nem quem é o pastor dela. Isso é um problema. Para a igreja organizada de hoje, é um problema. Volto a dizer, para a igreja primitiva, poderia até batizar uma pessoa sem ela nem ter pastor. Porque não existiam pastores regulamentados ali no comecinho da igreja primitiva. Depois é que a igreja vai se institucionalizar, vai se tornar uma organização também. A igreja é um organismo, mas é uma organização religiosa, tem todos os parâmetros civis para obedecer, tem toda a sua estrutura litúrgica. Então a pessoa que está vindo para a igreja, ela precisa ter consciência do que está fazendo. Ser fiel nos dízimos e ofertas alçadas. Isso aqui, irmãos, é importante a gente fazer principalmente com novos crentes, irmão. Com pessoas que estão entrando, irmão. A gente não pode ter receio de ensinar essas pessoas a serem fiéis a Deus, a elas contribuírem com a obra de Deus. Porque a gente vai encontrar durante a caminhada muita gente jogando pedra nessas formas de contribuição. Mas a pessoa que está entrando agora, ela tem uma fé livre, ela tem uma fé tão pura. Então, através disso, essa pessoa tem que ser ensinada da maneira correta. Participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus. Incentivá-la a partir daquele momento a participar da ceia do Senhor, até porque a gente, na nossa cultura, a gente só permite as pessoas participarem da ceia depois delas serem batizadas nas águas, né? É um costume bom, é uma tradição boa, e a gente não vê nenhum motivo de mexer com isso. 3.3, uma profissão de fé sobre a própria vida. O batizando deverá responder positivamente às perguntas sobre a sua vida. Você conscientemente se compromete. 1. Ser exemplo de vida para os outros e não ter do que se envergonhar. Ser imitador de Deus como filho amado. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser sal da terra e luz do mundo. E a pessoa vai responder positivamente a essas perguntas. O que acontece, irmão? Deixa Deus ministrar no teu coração. Esse é um momento tão único na vida de uma pessoa. Eu me lembro do meu batismo até hoje, já faz mais de 24 anos isso. E eu me lembro exatamente do dia, da hora, do momento em que eu estava descendo as águas batismais.
E a gente fica assim tão entristecido hoje quando a gente vê que a gente faz isso, irmão, quando vai fazer um movimento como esse, faz com tanta pressa, com tanta afobação, com tanta, sabe? Então, eu, na minha modesta opinião, eu preferia batizar 10 pessoas num batismo, 10 pessoas, mas que fizéssemos isso com todo o cuidado do mundo, para que a pessoa fizesse a profissão de fé, para que a gente tivesse tempo de, ali nas águas batismais, trazer essa consciência, batizar essa pessoa, tirar ela das águas batismais, tirar uma foto com ela tirar uma foto com a família. Logo após a gente destacar essas pessoas, levar elas para um ambiente e elas poderem ali comemorar, se alegrar com a família. No culto da noite, a gente prepara um culto especial à noite para essas pessoas participarem de uma ceia com a igreja, de um momento com toda a igreja e agora eles participando da primeira vez. E a gente destacando isso na igreja, que são novos membros que estão participando pela primeira vez. Seria muito mais rico do que a gente batizar 1.000 pessoas. Para fazer número, a gente batiza 1.000 pessoas. Batizamos 1.000 pessoas, mas a pessoa batiza com tanta velocidade, tanta pressa, tanta pressa. Batiza, tira, batiza, tira, batiza, 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 batiza. Quantas pessoas foram batizadas? 500, 1.000 pessoas foram batizadas. Que bênção de Deus! Batizamos 1.000 novos membros, irmão. As pessoas, irmão, não são números. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa passou por um processo. Tem gente que para chegar ali no batismo foi muita oração da mãe, do pai, da avó, do tio, da tia, da esposa, dos filhos. O cara era ruim, a mulher era ruim, era cruel, e ele se converteu, a fé dele está tão genuína. E a gente vai fazer um batismo com 1.000 pessoas e tem tempo nem da pessoa chegar direito. Não tem nem tempo da pessoa tirar uma foto com a família, não tem nem tempo da pessoa fazer uma profissão de fé. Irmãos, vamos rever isso daí. Eu, na minha modesta opinião, tá? Na minha modesta opinião, eu preferia fazer um batismo mensal com 5 pessoas, mas fazer bem feito, do que fazer um batismo a cada 2 vezes, 3 vezes no ano, uma vez por ano, igual algumas denominações, uma vez por ano. E aquela correria, aquele atropelo todo, aquela coisaiada toda, atropelando tudo. Vai fazer a ceia, aquela correria, aquele negócio, que nós pudéssemos fazer dessa forma. Amém, irmãos? É apenas uma reflexão da minha mente, creio eu que eu tenho o Espírito Santo de Deus, né? E aí, após isso, a gente tem que responder a seguinte indagação. O que que eu ensinei? Eu ensinei que arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida. Amém? Todos esses elementos a gente precisa, sempre como professor, refletir do que a gente ensinou. Possivelmente esse slide eu ensinei que ele não será repassado para a igreja. Você vai apenas estudar e refletir no que você está falando. Eu estou trazendo aqui porque eu estou falando essencialmente para professores. Mas você, ao dar aula, não precisa passar isso para os seus alunos. Os alunos vão ter que dizer da seguinte maneira: eu aprendi que. Aí você pode mudar aí essa frase e dizer: eu aprendi que. O que que você aprendeu? Que arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado, mudar de vida. Vamos para a conclusão? Pois bem, meus irmãos, concluindo essa palavra, diz: o batismo, sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Então, nós vamos batizar pessoas enquanto a igreja for igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí o batismo cessará também. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo e Jesus deixou o exemplo a ser seguido. Então, o batismo é uma ordenança, faremos essa ordenança acontecer, custe o que custar. E aí, dando crédito aos criadores desses slides, eu quero citar aqui a fonte, né? O site ebdpanorama.com, né? A gente tirou dali desse site que é um parceiro nosso, a gente consegue ali pegar as lições para fazer os slides, a gente também recebe esses slides deles aqui, então eu quero deixar o crédito aqui para
para esse site ebdpanorama.com. Que Deus abençoe os irmãos que têm feito esse trabalho, um brilhante trabalho, para que a gente possa ter mais tempo para estudar a lição, trazer aqui, a gente tem que gravar a lição, passar esse tempo todo, fazer a edição, publicar, a gente vai gastar um pouco mais de tempo para isso, então a gente já absorve, né, os slides dele. E esses slides, por falar nisso, nós vamos compartilhar lá no nosso grupo do Telegram. Se você é novo aqui no canal, ou sim, você já é antigo no canal, mas não se inscreveu, primeira coisa, irmão, se inscreve aí para dar uma força para o nosso canal. Comente aí as suas expectativas para esse novo trimestre. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá nós deixamos todos os PDFs das revistas e também vamos deixar os slides assim que a gente for encontrando ou fazendo, Deus nos der tempo hábil para fazer os slides, a gente sempre vai estar fazendo, mas o da EBD Panorama, como eles estão nos cedendo sempre, a gente vai estar compartilhando lá sempre que a gente tiver em mãos, tá bom? Deus abençoe a vocês, estudem para esse próximo trimestre, para que a gente possa deixar ao final quais são essas ordenanças bíblicas e principalmente essas duas primeiras do batismo e da ceia, para a gente inculcar na mente da nossa igreja, principalmente aí nos nossos jovens, adolescentes que estão em fase de batismo e às vezes se recusam a batizar, é importante eles também participarem de alguma forma aí, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém, meus irmãos.